Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Começando uma quinta-feira linda de café com live. E aí, o assunto de hoje é muito importante. Importante, interessante, vale a pena a gente concentrar aqui para a gente poder colocar energia nesse assunto para poder fazer cada dia mais transformações na nossa vida. Bom dia, Jéssica! Vamos transformar obstáculos em oportunidades. Será que é fácil? Bom, eu vou explicar para vocês, né? O que é um obstáculo, o que é uma oportunidade, como surge na nossa vida esses conceitos. Por quê? Quando a gente fala de coisas que nos impedem de ir para a vida, coisas que nos travam e coisas que nos impulsionam, vocês vão perceber, com pouco que eu vou falar, que tem muito mais a ver com conceitos, tá bom? Então, pessoal, mandem a live pra galera, manda no aviãozinho pra gente poder divulgar mais esse assunto, que é super bacana, super interessante. Vocês viram como que a live de ontem foi gostosa, né? A gente falando sobre a casa, sobre os obstáculos em relação à casa. Hoje eu vou puxar vocês para que vocês consigam entender como que a gente vai fazer isso na nossa vida, em qualquer área, em qualquer assunto. Porque o Café com Live também é desenvolvimento pessoal, tá bom? Não adianta eu desenvolver minha casa, né? Eu crescer como pessoa, se eu não olhar para minha casa, e também não adianta eu cuidar da minha casa, buscar o espaço ideal, se eu não estiver crescendo e me desenvolvendo como pessoa. Falei isso para vocês ontem, né? Quem não viu a live de ontem tá salva. Arrumando aqui o tripé. Tá salva aí no IGTV, fica salva aqui no feed. E, então, eu tenho lido alguns livros, eu tenho feito alguns estudos para que a gente consiga utilizar a nossa casa como um instrumento de ajuda, de colaboração no nosso desenvolvimento pessoal. A Jéssica está assistindo aqui com a gente, eu quero dar esse exemplo prático para vocês, né? Ontem eu e a Jéssica conversamos por áudio do WhatsApp, que às vezes a gente, né, tem os trabalhos, tem a correria do dia a dia, então às vezes a gente não pode ligar para conversar pessoalmente, né? Mas a Jéssica está implantando na casa dela um projeto de terapia dos ambientes, né? Onde eu fiz para ela a radiestesia e a parte do equilíbrio energético. E ela e o marido e o filho estão colhendo frutos, né? E eu fiquei super feliz, porque ela me deu um feedback maravilhoso ontem, né? Acessar a entrada da casa dela, que está na área do sucesso, foi uma coisa incrível. Então, gente, uma das coisas onde a gente vê um resultado muito rápido na nossa vida é quando a gente começa a trabalhar com o ambiente. O ambiente, ele nos devolve, ele dá um retorno muito rápido. A energia que a gente implanta no ambiente traz um retorno rápido. E eu fiquei, Jéssica, extremamente impressionada com aquilo que você me falou ontem, tá? E é legal a gente falar aqui porque tudo que é bom, tudo que acontece de bom, a gente tem que comentar, a gente tem que falar, né? Porque aqui a gente tem que levar a transformação para a vida das pessoas, e isso que é gostoso. Mas tudo na nossa vida que a gente tem um impulso para se desenvolver, um impulso para crescer e para buscar algo diferente, surge a partir de um obstáculo, né? O que é um obstáculo? Eu falei ontem. Obstáculo nem sempre é algo que está na frente. Obstáculo nem sempre é aquele cavalete lá do corredor que ele tem que pular, né? Claro que um obstáculo a gente pode contornar ou pular, mas tem obstáculos também que são entraves, que são travas que nos puxam para trás, tá? E assim, observar uma situação, olhar para ela e saber se ela realmente é um obstáculo e como que eu posso transformar ela em oportunidade, vocês vão perceber que não é difícil, tá? Então, a gente tem vários itens que a gente tem que analisar quando a gente vai olhar e saber se uma situação na nossa vida é realmente um obstáculo, uma trava, e se eu posso transformar aquilo em oportunidade. Como que eu posso olhar para aquilo como uma oportunidade?
É aquele ditado que a gente fala, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Olhando para a situação do nosso país. Quando a gente olha para a situação do nosso país, a gente começa a perceber que quanta gente pôde usar o período da pandemia para se desenvolver, né? E quanta gente adoeceu, quanta gente se deprimiu e até morreu, né, gente? Então, pode ser um gancho puxando para trás, né? Que o Rodrigo tá falando, isso mesmo. Um gancho que puxa a gente para trás, que nos prende lá atrás, ele também é considerado como um obstáculo à nossa evolução, um obstáculo ao nosso desenvolvimento, tá? Eu vou falar, antes de começar a falar na prática como que a gente consegue transformar obstáculos em oportunidades, eu vou falar sobre os tempos onde a gente vive e em qual tempo que a gente vive, né? O Rodrigo comentou aqui, puxar para trás. O que é puxar para trás? Vocês já perceberam que na maioria das vezes a gente não consegue viver no momento presente? A gente até tenta. A gente tenta ficar no presente, só que a gente ou tá preocupado com aquilo do futuro ou tá revivendo uma situação do passado. E o que é o tempo, né, gente? O que é o passado? O passado já passou. Hoje, como que você tem acesso ao passado? Eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu comigo no ano passado ou no ano retrasado. Para eu acessar o passado, eu tenho que acessar a minha memória. Por quê? Porque o passado não existe mais. Olha para mim hoje, né? Vamos pensar assim, ó. Suponhamos que no ano passado eu caí, machuquei meu braço e fiz uma ferida aqui, ó. Fiz um machucado aqui. Esse machucado doeu pra caramba, aí foi curar, aí ele foi cicatrizando, aí eu tive que colocar um negócio aqui, aí eu não conseguia sentir direito, porque esse machucado ele estava me impedindo de realizar certas atividades. Mas aí eu fui tratando esse machucado e com o tempo ele foi cicatrizando e foi curando. Hoje você olha aqui e não vê mais nada. Só que para eu lembrar, para eu acessar, para eu lembrar desse machucado, eu tenho que acessar minha memória. Então eu tenho que lembrar do que aconteceu, né? E o tempo, eu não vou lembrar do tempo, eu vou lembrar de um fato. Geralmente, o que aconteceu, eu só lembro de um fato. Se eu perguntar para você assim, ó, o que aconteceu com a sua vida, na sua casa, no seu trabalho ontem à tarde, né? O que foi ontem à tarde? Você não vai me falar do tempo, né? O tempo ele não é palpável. O tempo ele ele é invisível, né? Ele não é um fato, ele não é palpável. Então, quando você vai lembrar do passado, você lembra de uma coisa que aconteceu, você lembra de um evento. E como que você acessa esse evento? Através da memória. Então, vocês concordam comigo que o passado é apenas uma memória? Uma coisa que está aqui na sua mente? Porque ele não existe mais. Então, olha só, se hoje, o ano passado, esse machucado doeu. Só que hoje ele já cicatrizou, ele não dói mais. E por que será que eu choro pela dor do machucado que aconteceu lá no passado, se hoje já cicatrizou, né? Então, olha como nós pegamos os obstáculos que aconteceram e deixamos eles interferirem na nossa vida hoje ainda. Isso gera o quê? Sofrimento. E isso implanta um gancho lá atrás. Eu pego, né, uma situação de vida hoje que poderia ser diferente, jogo esse gancho lá atrás, prende lá e isso me impede de caminhar. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão entendendo? Bom dia, Marlene. Bom dia, Isa. Bom dia, Cris. Pessoal que tá entrando. Bom dia, Elisa. O pessoal, eu tô falando aqui sobre como que a gente vai transformar obstáculos em oportunidades. E eu tô falando aqui sobre os conceitos de obstáculo, de oportunidade. E eu tô colocando isso em 3 fases da nossa vida, tá? Passado, presente e futuro. Então, eu acabei de resumir. O que é o passado? O passado é uma memória, tá? Aí, a Nícia tá falando, fez muito sentido. Que bom, Nícia. Eu preciso ser clara, por quê? Porque a gente precisa entender como é que nós vamos transformar o obstáculo em oportunidade, tá? Babi entrando, Ciniclei entrando, bom dia, bom dia. Então, olha só.
Ó, sim, é igual o filme Divertidamente. Precisamos criar memórias boas. Pá, que sacada, Jéssica. Esse filme é maravilhoso, porque esse filme ele explica como é que a gente funciona. Exato. Esse filme é muito, muito, muito interessante para a gente conseguir entender, inclusive para ensinar as crianças, né? Como que a gente precisa, a gente pode ter um controle sobre as nossas emoções. A gente pode recriar as tragédias, as dores e transformar isso em memórias boas. Então vamos voltar lá. O passado, ele já aconteceu. A ferida que eu fiz aqui no ano passado, ela já cicatrizou, ela não dói mais. Mas por que isso ainda eu fico lembrando, né? E fico, nossa, olha, eu era isso, eu era aquilo. Agora eu vou trazer isso para uma coisa maior. Por exemplo, suponhamos um empresário, uma pessoa que tinha uma empresa, ele faliu, ele perdeu a empresa. E aí, isso há 10 anos atrás, ele se sentiu fracassado. Ele zerou, ele perdeu dinheiro, ele perdeu a empresa. O que ele fez, gente? Ele gravou na memória dele todos os outros dias que ele foi vivendo, ele só sentiu o fracasso dele, ele só sentiu a perda. E isso era um sentimento, era uma memória. Por quê? Porque, gente, a partir do momento que você não tem nada, qual que é a única solução que você tem? Começar tudo de novo. E quando você começa tudo de novo, você pode começar do jeito que você quiser. Isso é que é o bacana da vida, né? Eu coloquei uma mensagem essa semana no story e eu falei assim, a vida, a gente precisa começar a olhar para a vida como se cada dia fosse um bônus. Por quê? Porque quando a gente valoriza e coloca como um bônus a nossa vida, a gente consegue curtir o momento, aproveitar o que está acontecendo com a gente com a maior intensidade. E isso transforma também a nossa realidade. Então, quando eu olhar para o passado e lembrar daquela memória, ó, esse empresário, ele perdeu tudo. Por que em vez de ele falar assim, cara, eu perdi, mas eu aprendi tanto, eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou começar tudo de novo. Por que as pessoas têm dificuldade em zerar o passado, em transformar as memórias ruins em memórias boas, né? Porque existe uma coisa, né, que se chama interpretação do fato, que o Rodrigo acabou de colocar aqui, né? O Rodrigo é bom que ele vai pegando os ganchos, vai me dando aí também um caminho. Eu acho legal essas interações, pessoal. Vocês podem ir dando esses feedbacks. Então, assim, ó, quando lá no passado aconteceu um fato e aquela pessoa no outro dia ficou remoendo aquele fato, qual que deveria ser a postura mais correta? Bom, aquele empresário perdeu tudo, então ele não tem nada, ele tá zerado. Ele vai começar a fazer o quê? Vai adiantar ele deitar na cama e chorar? Não, ele vai olhar para aquilo como um fato. O que é um fato, gente? Fato é uma coisa que aconteceu. Aconteceu. Se eles falassem, eu sou esse fato, eu sou esse evento, se ele se amarrar nesse evento, ele nunca vai conseguir evoluir. Por quê? Porque ele vai ser o eterno falido e fracassado. Vocês concordam comigo? Né? Se no passado eu estudei e tirei nota muito ruim na prova, né? E eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, você é burra. Aí eu posso ter outras 500 provas e por causa de uma prova eu fui taxada de burra. Se eu falar assim, eu realmente sou burra, gente, foi um evento, fez uma prova, tirou nota ruim. O que vai acontecer? Se aquela criança pega aquele evento e internaliza, eu sou burro, eu sou burro. Imagina o que vai acontecer para o resto da vida. Tudo que aquela criança for fazer, ela vai falar assim, eu não posso fazer isso porque eu sou burro. Eu não posso fazer uma prova porque eu sou burro. Eu não vou passar no vestibular porque eu sou burro. Fracasso implantado na certa, gente. Vocês estão entendendo como que a gente precisa começar a analisar os fatos, a interpretar os fatos como apenas um fato, um evento, né? Um exemplo que eu dou muito, que eu sempre falo aqui, não sei se vocês já ouviram, né? É aquele evento do derramaram uma xícara de café na minha roupa. Nossa, eu tava toda bonita, arrumada, né? Ia lá dar uma palestra. Então chegou uma pessoa, foi me oferecer um café, essa pessoa despejou esse café na minha roupa. O que aconteceu? O café caiu na minha roupa. Aí eu posso devanear, eu posso viajar na maionese e falar assim, eu sabia que essa pessoa estava torcendo para o meu fracasso. Eu sabia que essa pessoa não queria que eu desse uma palestra. Eu sabia que essa pessoa estava torcendo porque ela está com inveja de mim.
Então eu posso olhar para esse fato e transformar isso num evento ruim, onde vai me colocar em distanciamento com essa pessoa que derrubou esse café. Ou então eu posso falar assim, essa pessoa aí, tropeçou, derrubou o café, foi um momento de desastre aí, vou lá trocar de roupa. Ou eu posso, posso deixar isso neutro. Ou eu posso falar assim, nossa, eu nem gostava dessa roupa mesmo, ótima oportunidade para jogar ela fora, obrigado, viu? Posso agradecer, por aquele fato. Então, gente, olha como que existem vários tipos de interpretação para um fato, Certos fatos eu posso olhar e achar que é legal, que é bom, Vamos colocar aí o fato pandemia. Pandemia, coronavírus. O que aconteceu? Teve um monte de gente que saiu descabelado, Teve gente que foi pro supermercado estocar papel higiênico, Teve gente que fez horrores. Exagerou, foi pra histeria, exagerou. Resolve o problema? Não. Teve gente que ficou assim, saudosista. No meu tempo não tinha coronavírus. Eu nunca vi isso acontecer. Isso não é normal. Não entra na realidade do coronavírus. Aí, no devaneio, assim, na viagem, na ilusão, fica nesse saudosismo. E tem gente que é o negacionista. Ele vai falar assim, não, imagina, é só uma gripezinha. Isso aí não mata ninguém. Isso aí não cria problema pra ninguém. Então, vocês estão percebendo como que tudo é jeito de interpretar um fato? Agora, tem um jeito da gente interpretar o fato, Eu posso pegar e falar assim, poxa vida, então eu vou ter que ficar presa em casa, Tá o vírus aí solto, eu vou preservar minha saúde, vou preservar a saúde dos meus filhos. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para não deixar o meu trabalho cair, para não deixar deprimir? O que eu posso fazer para que eu saia da pandemia com mais energia, com mais dinheiro, com mais oportunidades? Por quê? Se o mundo parou e todo mundo vai ficar chorando, eu posso caminhar, fazer alguma coisa para evoluir, eu não posso? Eu não posso não, eu devo, porque a gente tá aqui na vida é para evoluir, gente, é para crescer. Então, quanto mais eu olhar para a vida com positividade, eu vou construir uma oportunidade melhor a partir de um evento. Vocês estão entendendo como que é eu olhar para um evento como um drama, como uma situação ruim, como um obstáculo, ou eu transformar esse evento em uma oportunidade a partir da mudança de olhar? Eu vou voltar a falar de passado, presente e futuro, tá? Mas eu vou fazer aqui, ó, o Rodrigo colocou o triângulo dramático, O que é o triângulo dramático? Ou eu vou ser vítima, e vou ficar chorando, olha o que aconteceu, nossa, imagina aquele empresário, eu perdi a empresa, nunca mais eu vou ter uma empresa nova. Gente, olha, uma coisa que a gente tem que aprender, a gente nunca perde. Você nunca perde nada. Por quê? O maior ganho que a gente tem na vida é aquilo que ninguém tira da gente, que se chama experiência, tá? E pra gente sair de um triângulo dramático, onde a gente vai ficar tentando apagar fogo, socorrer o outro, Se eu for super-herói, se eu for o salvador, eu não vou viver minha vida. Eu vou ficar lá acudindo as pessoas, tentando curar, tentando resolver o problema do outro. Não vou olhar pra mim, não vou olhar pra minha realidade. Ou então eu vou ser a vítima que vou ficar sofrendo. O mundo me odeia, o coronavírus me odeia. Olha que horror, quando que isso vai passar? Olha o que tá acontecendo. Então, eu vou estar reforçando o triângulo dramático. Ou então eu vou ser o acusador, Vou ficar assim, tá vendo? É por culpa do corona. Eu sabia, é culpa dele, é culpa do governo. A culpa é do governo, a culpa é disso. Então eu vou ficar acusando, eu vou ficar apontando o dedo, E nesse triângulo dramático, a gente sempre entra em triângulos dramáticos, principalmente na família, Tem sempre uma pessoa que tá chorando, fazendo drama, tem o outro que tá tentando acudir, salvar, fazer malabarismo pra salvar todo mundo, e tem aquele que tá botando o dedão na cara de todo mundo e tentando, e acusando todo mundo. Então, o que acontece, gente? Para sair do triângulo dramático, é preciso olhar, ter um olhar, para a situação, um olhar mais adulto, O que é o adulto? O adulto, ele trabalha na ação. Imagina você pegar um obstáculo, pegar um fato e transformar esse fato num obstáculo, Eu vou criar uma barreira para minha vida. Então, eu vou fazer assim, ó. Nossa, isso aqui tá horrível, eu não quero mais. Aí você vai fugir, ou você não vai resolver, ou você não vai fazer.
né? Então, para eu olhar para um fato, para eu olhar para uma situação com um olhar adulto, eu preciso primeiro parar e pensar, ó, o que isso está tentando me ensinar, né? Gente, a vida é uma escola. Cada passo que a gente dá tem um tipo de ensinamento, tá? Por isso que a gente tem que entender aqueles primeiros conceitos que eu comecei a falar. Eu vou continuar aqui porque eu quero que vocês entendam muito bem, que vai ajudar demais vocês a olhar para um fato, pegar um obstáculo e transformar em oportunidade, tá? Que é passado, presente e futuro. Deixa eu ver o que a Shirley tá falando aqui, ó. Exatamente, as experiências não... Nossa, gente, tô apanhando aqui Estou aqui. Exatamente, as experiências são como são, nem boas nem ruins, apenas experiências. Olha que frase rica é essa tua, Shirley. Que maravilha. Experiência é uma experiência, um fato é um fato. Agora, o que é a interpretação que eu dou para esse fato? A gente tem uma fórmula, né, no Consciência Sistêmica, eu aprendi essa fórmula, viu, Shirley? A realidade, o que é a realidade? A formulinha é assim, ó, vocês podem até anotar para não esquecer. R é igual a F vezes I. A realidade é igual ao fato vezes a interpretação que eu dou para esse fato, né? Então, qual que é a minha realidade? Eu vou fazer drama porque veio o coronavírus, porque nananã, ou eu vou falar assim, nossa, cara, tô feliz pra caramba. Outro dia, eu tava ouvindo uma palestra e eu agradeci ao coronavírus, porque com o coronavírus eu tive a oportunidade de ficar mais perto do meu filho, que tava longe, né? Eu tava com a minha filha, claro que eu quero ficar com os dois sempre, mas o meu filho tava longe de mim. E a maior grande oportunidade que eu tive de ficar do lado do meu filho foi o coronavírus. Como é que eu não vou agradecer, gente? Então, tudo a gente tem que saber transformar o olhar, né? A Isa falou, os traços de caráter interferem na maneira como enxergamos a vida, Ana? Tem algum com tendência mais pessimista ou otimista ou não tem nada a ver? Tem sim, Isa. Falar de traço de caráter é uma aula muito profunda. Eu vou preparar essa aula aqui para vocês, tá? Eu vou preparar essa live sobre traço de caráter. Desde quando eu comecei os cursos de constelação, que eu estudo traços de caráter, eles são muito importantes, né? Traços de caráter, eles têm uma evolução do mundo intrauterino até os 5, 6 anos de idade, né? Até os 5 anos, onde a criança desenvolve um traço de caráter a partir do trauma que ela tem na infância, né? A fase do trauma é a fase que cristaliza e isso molda no corpo. Então a gente consegue fazer leitura corporal e fazer a interpretação de como que esse adulto age a partir do corpo. Olhando para o corpo da pessoa, a gente consegue entender o trauma. Existe sim, Isa, tá? A gente tem vários traços, tem traços que enxergam a vida assim de uma forma mais pesada, né? Tem o traço de caráter que enxerga a vida de uma forma mais competitiva. Tem traço de caráter que vive mais no mundo da imaginação, não consegue agir, né? Tem traço de caráter que trabalha só no sentir, né? Esse que sente, eu sinto, né? Você chega pra pessoa, você fala assim, o que você pensa sobre esse assunto? Aí a pessoa responde assim, eu sinto que este assunto... Né? Você perguntou do pensar, a pessoa respondeu do sentir. Então, existe sim, Isa... Quem tem com tendência mais pessimista ou mais otimista tem sim, tá? Tem traços que dependendo do recurso ou da dor, tá? Todos os traços, todas as nossas características, a gente se comporta de um jeito quando o nosso traço tá na dor e a gente se comporta de outro jeito quando o nosso traço tá no recurso. Só que eu não vou aprofundar nesse assunto aqui, Isa, porque senão nós vamos fugir do nosso tema da live, tá? Depois, se você quiser, eu posso te esclarecer isso melhor em inbox. A gente pode conversar no WhatsApp sobre esse assunto e eu esclareço a tua pergunta com mais profundidade. Mas tem sim e é um fato, tá? A gente enxerga a vida muito de acordo com as experiências que a gente teve no passado. E as relações humanas também podem mudar. Então, passado, presente e futuro. Falei do passado. O passado é uma memória, gente. Então, pensa bem comigo. O passado, ele existe? Ele é um evento que existe? O passado já foi, ele não existe mais. Ele não é palpável. Então, quando a gente vai olhar lá para trás e ver o que aconteceu, que incomodou a gente, se eu ficar revivendo aquela memória todos os dias, eu vou trazer o passado para o presente. E o que é o meu presente? O meu presente é um gancho no passado.
tudo que eu for fazer, né? Aí eu estou aqui no presente. Aí, por exemplo, o cara apareceu uma mega empresa para ele comprar, ele até tem dinheiro guardado, por quê? Porque ele aprendeu que ele precisava ter uma reserva, né? Vamos falar daquele cara lá que faliu, né? Aquele exemplo. Aí o cara guardou dinheiro, apareceu uma oportunidade incrível para ele de comprar uma nova empresa. O que ele faz? Ele chega lá na hora de negociar, em vez dele usar o triângulo da realização, que é criatividade, potência e sabedoria, ele volta lá no trauma, ele lembra assim, nossa, mas eu já tive uma empresa, nossa, mas eu já quebrei, o dinheirinho que eu tenho guardado eu não posso investir nisso. Aí o que ele faz? Poda, quebra, cria um obstáculo. Ele puxa ele mesmo para trás, lembrando daquilo que aconteceu, daquela tragédia, a partir da memória. Por quê? Porque aquele fato não existe mais, gente. Aquele evento não existe mais. E ele já teve a experiência, né? Aí apareceu a oportunidade dele comprar uma nova empresa, ele não compra. Por quê? Porque ele está preso no passado. Ele trouxe o passado para o presente. Ele trouxe a dor do passado, sendo que ela não existe mais. Agora fala pra mim, gente, por que a gente tem mania de ficar com a memória enraizada, implantada lá atrás, né? Por que a gente se coloca um rótulo de fracassado, de falido ou de coisas que aconteceram que a gente não é mais? Gente, eu tô conversando com vocês, esqueci do meu café. Quem tá tomando café aí? Então, olha só. Por que a gente ainda fica carregando esse passado nas costas? Gente, o passado é tão pesado, e eu vou te falar uma coisa, vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que carrega o passado não só seu, tem gente que carrega o passado da família inteira, do pai, da mãe, do tio, do avô, do papapá, e vai vivendo. E aí uns vão tendo drama, vão fazendo drama. A pessoa que é salvadora, ela carrega o passado de todo mundo nas costas. Aí ela tem um monte de doença, ela tem um monte de problema, e ela não resolve nada de ninguém, muito menos dela. Então vocês estão vendo o perigo da gente viver no passado? Da gente não olhar pro fato, pro acontecimento e transformar isso numa oportunidade de crescer, não é? Algumas vezes a dor é do outro membro da família, traumas transgeracionais, exatamente. Às vezes eu tô carregando dor de outras pessoas, por quê? Porque aquilo foi um evento que foi tão maximizado na família e não foi visto, e não foi sentido, e não foi trabalhado, que alguém que vem depois tem que carregar peso, dor de membro de outro da família. Isso também é trazer o passado, viu, gente? Então vamos voltar lá. O cara tava lá para comprar a empresa. Surgiu uma oportunidade, ele tem o dinheiro. Para quê? Por que ele não compra? Gente, vocês vão entender direitinho por que a gente não consegue transformar obstáculo em oportunidade. Olha só esse raciocínio. Vocês acham que é mais fácil a gente reviver uma coisa que já aconteceu por causa do desenho da lembrança que a gente tem? Ou vocês acham que é mais fácil você olhar para o futuro e projetar e desenhar esse futuro? Pensa aqui, ó, eu tô aqui no presente. Aqui tá o passado, aqui tá o futuro. O passado eu já vivi, já aconteceu, eu tenho ele desenhadinho, eu lembro até da roupa que eu tava quando aconteceu. Vocês concordam? Eu lembro se o céu estava azul, se estava chovendo, não é? A gente lembra dos fatos. Quando a gente lembra desse fato, ele fica cristalizado, ele toma uma forma na nossa vida. Agora, se eu falar assim pra você, cara, você faliu, não faliu? Você tinha uma empresa. Agora, vamos projetar um futuro? Pensa na empresa que você quer ter. Aí ele vai, pensa, ele imagina, ele sonha com um negócio enorme. Só que ele não consegue desenhar a trajetória que ele vai fazer para conseguir chegar nesse lugar. O sonho do futuro fica muito distante. O que está mais perto da gente? O que a gente já viveu, o que a gente já conhece e o que já aconteceu. Por isso que muitas pessoas escolhem a segurança do conceito do passado do que a aventura do projeto do futuro. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso? Gente, é muito importante vocês entenderem. Porque se nós estamos nos propondo a transformar obstáculo em oportunidade, vocês têm que entender de onde é que vem o nosso conceito que nos coloca um bloqueio, um obstáculo. Entenderam? Isso é muito importante. Eu quero que vocês interajam comigo. Vão falando aí o que vocês estão achando desse conceito.
Entender do passado, do presente e do futuro faz todo sentido para ressignificar a nossa vida, tá bom? Antes que o meu café acabe de esfriar, né, gente? Vamos lá. Passado, presente e futuro. Vocês acham que é mais fácil para vocês criar o futuro ou reviver o passado? Vocês acham que é mais fácil para vocês projetar a casa que vocês querem ter daqui 10 anos ou lembrar da casa que vocês moraram 10 anos atrás? Me conta aí. O que vocês acham? Conta aí, Jéssica. O que é mais fácil? Vamos interagir aqui, porque eu preciso do retorno de vocês. Então, o passado é uma memória, tá aqui dentro. Tem relação com aventura e segurança? Claro que tem relação com aventura e segurança, né? O que já aconteceu, é um fato cristalizado, é seguro aqui dentro de mim. O futuro é uma aventura, né? E aí, lá, a Isa, sim, muito interessante. Exato. Vivi, perfeito, Ana. Cris, estou te ouvindo enquanto dirijo. Aproveitei o semáforo vermelho para interagir. Que joia, Cris. A Cris também tá nessa, né, Cris? Fazendo uma super transformação na casa. A Cris fez uma constelação da casa e viu qual era a função da casa dela. Ela tá ressignificando todo o passado dela. Ela enxergou até o porquê dela não se enraizar na casa, que tinha a ver com crenças da mãe, com vivências da mãe. Olha como a gente traz crenças e vivências do passado de outras pessoas pro presente. Pra mim é mais fácil pensar no futuro. Que legal, Isa. Olha, se é mais fácil para você pensar no futuro, se você começa a perceber o que você está conseguindo materializar na tua vida. Isso é maravilhoso, você conseguir projetar o teu futuro. A gente pode pensar, mas você tem palpável, Isa? Ó, vou te dar um exemplo. Se eu te perguntar, como que vai estar a tua vida profissional daqui 5 anos? Você consegue descrever? A gente tem que saber descrever, gente, tá? Isso é um dom, tá? As memórias ficam armazenadas e se não forem removidas, viram doenças. Exato, exato. Essas memórias que ficam armazenadas, se a gente ficar remoendo memória que é do passado, a gente não ressignifica, né? O ressignificar, o olhar para um obstáculo e transformar ele em oportunidade tem a ver com ressignificar, é dar um novo significado. Por quê? Os fatos vão repetir na vida. Se a gente não, enquanto a gente não aprender, a gente vai cair no mesmo buraco, sempre. Enquanto a gente não aprender a desviar do buraco, depois você ir por outra rua, eu coloquei, acho que são os 5 passos do autoconhecimento, tá? É um texto que eu coloquei lá no feed do Insta. Eu acho que tem que ser equilibrado. No passado eu vejo que eu errei e tento ser diferente. Perfeito, Jéssica. Olha só, o passado é referência, não residência. Se a gente pegar o fato do passado e trouxer como uma memória constante e ficar sempre remoendo aquilo, então o que é o passado, Jéssica? É que nem o espelho retrovisor do carro. Eu preciso olhar para frente. Eu olho pro vidro do carro, eu olho para a estrada, eu olho para o caminho, né? E eu boto o GPS aqui na frente para eu ir seguindo ele. Eu preciso dar uma olhadinha lá atrás para ver se tem alguma coisa agarrada, alguma coisa errada acontecendo. Mas o meu foco é sempre na frente. Se eu trouxer o passado, se eu cristalizar esse passado nessa memória, eu não consigo fazer nada. Ele não vira em nada. A depressão e a ansiedade têm relação com o tempo? Tem relação com o tempo. Assim como a gente fala, né, Rodrigo estava falando de aventura e segurança. É mais seguro a imagem daquilo que eu já vivi. É mais fácil trazer aquilo, né? E quando eu olho para o futuro, é uma aventura, é o novo, é ir em direção ao novo. Se você tem dificuldade em acessar o novo, pode ter certeza que tem alguma coisa que está te prendendo lá no passado. Você está em busca da segurança. Se você não teve segurança no passado, muito dificilmente você vai conseguir ter a aventura no futuro, tá? Depressão e ansiedade têm relação com passado e futuro, gente. Depressão é se manter no passado. Todo mundo que está em depressão está olhando lá no passado. Não conseguiu fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó. Não conseguiu ressignificar, não conseguiu tirar a imagem. A depressão é a pessoa completamente identificada com o passado, tá? E a ansiedade é a pessoa querendo viver o futuro. Ela não espera, ela não olha para o hoje, ela não sente o presente, não vive o momento presente. Isso é um problema muito sério. Por quê? A maioria da população mundial hoje ou tem depressão ou tem ansiedade.
não consegue viver o presente, tá? O obstáculo do trânsito transforma em oportunidade de ouvir conteúdos de utilidade, de crescimento, de inspiração. Olha que exemplo perfeito que você tá dando, Cris. Gente, você tá no trânsito de São Paulo, você tá no trânsito, a Cris tá no trânsito de Manaus. Não sei como é que é aí, Cris, se é parecido com São Paulo. Imagina se você vai ficar xingando, gritando, berrando. Cara, pega o celular e vai ouvir a live, e vai ouvir uma aula. Olha como você consegue ressignificar. Então você pode colocar esse trânsito como obstáculo, ou você pode colocar assim, ó. Ah, então eu vou ficar 40 minutos, eu vou ter 40 minutos para ouvir uma live. Que maravilha. Obrigado. Vocês estão vendo como que é tudo ressignificar? Tudo é ressignificar. Ana, tudo que eu penso eu consigo alcançar no futuro, mas nunca coloquei um tempo para as coisas acontecerem. Para mim é difícil saber como estarei daqui a 5 anos. Eu não coloco muita expectativa. Então, Isa, você consegue, Isa, melhor se você colocar tempo para a tua realização. Se você realiza, coloque prazo, tá? Mas coloca prazo se desidentificando daquilo que aconteceu no passado. Por quê? Se você quiser trazer o conceito do passado para o futuro, você pode realizar coisas que estão relacionadas ao passado. E aí você realiza, mas não vai ser o futuro positivo que você quer. Você tem que ver se o que você está realizando realmente faz sentido com teus projetos de vida, com teus objetivos de vida, com os sonhos que você tem lá na frente. Aí sim, né? Se isso tá te elevando, tá te ajudando a crescer, aí você realmente isso é um superpoder, viu, Isa? Você é poderosa, mulher. Eu tenho certeza que você é, viu? E a Jéssica aqui, ó. E também a gente erra, levando em consideração as memórias ruins dos outros, principalmente familiar. Por exemplo, no meu tempo não era assim. Eu não faria isso. Aí você não faz. Pá, batata, Jéssica. Exatamente. Porque a pessoa, ela se cristalizou naquela ideia, né? Vamos imaginar, Jéssica, esse fato que você tá falando aí, só pra gente poder passar daqui a pouco pra oportunidade, passar pra como que a gente vai olhar pro futuro, né? Imagina aquele cara que quebrou, que a empresa dele faliu. Aí ele tem um filho, aí ele tem um neto. Aí esse neto também vira um grande empreendedor. Esse neto tem o talento da família de construir empresas, por exemplo, tá? De lidar com dinheiro. Esse neto começa a empreender. Aí chega esse avô com a experiência dele e fala para esse neto: não faz isso, você vai quebrar. Não faz isso não é legal, você tem que fazer um concurso público para você ter segurança. Não faz isso não dá certo. Ou seja, o neto vai se bloquear, tá? Ele não vai fazer, ele não vai ter sucesso, ele não vai desenvolver o futuro. Por quê? Porque ele se amarrou a um conceito do passado do avô, que nem é dele. Jéssica, isso acontece todo dia, em todas as famílias. E as famílias acham que é por amor, que é por proteção. Mas tá tirando a vida, tá tirando o futuro, tá tirando o sucesso da vida da pessoa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esses aprendizados, eles são diários e também pra gente poder implantar isso com os nossos filhos. E devemos viver o aqui e agora, né, Shirley? Perfeito, devemos viver o aqui e agora. Como que a gente vive o aqui e agora, né? Como que a gente ressignifica o passado e traz pro futuro, pro olhar do futuro, uma coisa que é uma questão que a gente precisa se transformar, né? Como que a gente faz isso? A primeira coisa é se desidentificar do passado. Pegar essas memórias e falar assim: eu não sou essa pessoa, eu não sou esse fato, eu não sou esse evento, eu não sou essa tragédia, eu não sou essa dor. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa zeradinha. Todo dia, a hora que eu acordo, eu sou uma folhinha em branco. Então aí, como que nós vamos planejar, lembrar, virar e transformar em oportunidade esses obstáculos, né? Primeiro, tem uma relação, gente, com a nossa essência divina. Vocês sabiam que todos nós temos uma essência que existe antes da família implantar coisas na nossa cabeça? Antes da gente aprender, né, as crenças familiares, antes da gente aprender as regras de vida da nossa família, a gente vem com uma centelha divina, a gente vem com uma essência. E essa essência, a gente precisa estar sempre implantado nessa essência. Por quê? Se a gente se perde da nossa essência divina, a gente vai entrar ou em depressão, ou com ansiedade, e vai vir um monte de doença, um monte de problema, né?
Lembrei do filme A Vida é uma Festa. Nossa, esse filme é maravilhoso, né? Esse filme, gente, ele mostra lá como é que chama, Felipe? O Da Vida é uma Festa? Manuelito? Manolo? Não, sei lá. Não. Eles comemoram o Dia dos Mortos, né? E aí conta a história do menininho que o sonho... Ele nasceu com o dom de tocar violão, né? Só que a avó dele, né? Ela eliminou tudo de música da vida deles. Por quê? Porque o avô foi embora, deixou a mãe com a filha e essa família, elas duas ficaram sozinhas. O pai foi embora para poder tocar, para poder exercer esse dom musical. E elas nunca mais ouviram falar dele. E essa avó, de tão traumatizada de ter perdido esse marido para a música, jogou fora tudo que tinha a ver com música e começou a construir sapatos, né? Na verdade, o avô morreu. Na verdade, o avô morreu? Ah, mas depois, né, filho? Mas ele saiu e foi pra vida e foi desenvolver o dom da música. E aí na família não se falava mais nisso. Aí nasceu esse menino, esse neto. E ele nasceu numa casa que não tinha música, ninguém tinha talento musical, não tinha um violão, mas ele gostava. E ele correu atrás desse sonho até ele ir pro mundo dos mortos. Gente, esse filme é maravilhoso. Esse filme exemplifica bem mesmo essa questão de transformar o obstáculo em oportunidade, né? Então, gente, como que a gente vai transformar o obstáculo em oportunidade? Primeiro, desidentificar do passado. Eu não sou aquele fracassado. Eu não sou a nota 0 que eu tirei na prova. Eu não sou a empresa que faliu. Eu não sou o dinheiro que eu perdi. Eu sou uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento e de aprendizado. Por quê? Você pode pegar toda a experiência tua do passado, estudar e transformar isso em projeto para o teu futuro. Vocês já pensaram que a gente pode ser o que a gente quiser? Que a gente pode planejar nossa vida do jeito que a gente quiser, né? Se a gente tiver compreensão de que o fato que aconteceu no passado não me define, mas as pessoas acham que define. As pessoas acham que define, né? Imagina lá um médico que fez a medicina, que o sonho da vida dele era fazer medicina. Aí, por um infortúnio do destino, ele fez uma burrada e ele foi desclassificado, ele foi desmoralizado como médico. Se esse médico se colocar nessa posição e falar assim, que eu sou o médico, eu sou esse médico, eu sou esse médico, cara, ele não dura uma semana, não dura um mês, ele morre. Por quê? Se a profissão definir, então você tá ferrado. Se você for taxado a tua vida inteira por um erro médico, né? E geralmente é o que acontece com a nossa sociedade. Então, por exemplo, aconteceu lá um erro médico. Esse médico nem sabia, às vezes, o que estava acontecendo. Às vezes tinha a ver com uma história de vida do paciente, né? Ele perdeu a carreira dele, ele foi desmoralizado, ele nunca mais conseguiu reconstruir. E aí, o que ele se tornou? Ele se tornou a derrota dele, ele se tornou o fato dele ter estudado para ser médico, porque ele está afastado da essência. Mas olha só, se ele falar assim, eu não posso ser médico, então agora eu vou ser mecânico. Aí ele começa a estudar mecânica, ele vai, monta uma oficina mecânica, vai ser feliz com outra história. Só que as pessoas fazem isso? Não, definitivamente não. Então, o que eu quero falar para vocês, nós somos uma fonte inesgotável de criatividade, de conexão divina. E isso nós precisamos exercitar todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa projetar o nosso futuro, tá? Então, eu não sou o meu fracasso do ano passado, eu não sou a minha derrota do mês passado, eu não sou a minha perda da minha infância. Eu sou uma pessoa que tem oportunidade nova todos os dias. Se eu viver o presente, quanto mais presente eu estiver, mais eu consigo desenhar o meu futuro com clareza, tá? Eliminando aquilo que foi uma derrota do passado. Então, quando eu me desidentifico do fato, eu não sou aquele fato, né? Quando eu entendo isso, eu consigo começar a projetar o meu futuro com mais clareza. Eu consigo pensar, tudo bem, a minha mãe fazia isso daquele jeito, eu aprendi daquele jeito, minha avó fazia daquele jeito, mas pra mim não faz sentido mais, né? Se não faz sentido, aí tem um problema, né, que impede a gente de poder se conectar com o novo, é a culpa. A gente carrega muita culpa. Então, vocês têm que olhar, gente, o nível de culpa que vocês estão carregando por não
se darem oportunidade de fazer o novo, de fazer diferente, tá? E esse nível de culpa, ele vai existir sempre que a gente der ouvido ao que os outros estão falando, estão pensando, ou a um acontecimento, ao fato que aconteceu no passado. Se você ficar dando credibilidade, se você ficar dando força para esse fato do passado, a culpa vai instalar em você e você nunca vai conseguir sair disso, tá? Então, pegar aquele obstáculo, né? Por exemplo, imagina o cara, vamos voltar lá no cara da empresa. O cara da empresa construiu uma empresa, faliu. O cara da empresa construiu essa empresa e ele ficou com trauma. Aí ele juntou dinheiro, quando surgiu a oportunidade de comprar outra empresa, ele não comprou. O que ele poderia fazer, gente? Como seria uma chance dele transformar esse obstáculo da vida dele, que é esse trauma, que é essa memória de perda, que todas as vezes que ele precisar agir, essa memória vai travar ele? Como ele pode transformar isso numa boa oportunidade? Por exemplo, ele pode ensinar pessoas, ensinar empresários aquilo que não se deve fazer. Não é uma saída legal? Pronto, ele virou um professor, ele vai ensinar pessoas, ele vai virar um mentor. Por quê? Ele tem experiência. Gente, experiência conta demais, né? Por que a gente está aprendendo na vida sempre com mentores? A gente precisa ter sempre um mentor para conduzir a gente, né? Se eu tiver sempre um mentor, eu vou usar a experiência dele a meu favor. Então, nada no universo que foi criado, que foi pensado e que foi projetado para o futuro como uma coisa grande, nada foi feito por uma pessoa sozinha, né? Se você pensar lá no Steve Jobs, tudo que ele criou, ele não ficava lá no laboratório sozinho, trancadinho, não. Ele trocava ideia com a equipe. Ele era um incentivador, né? Ele pegava o cara que entendia de tecnologia, o cara que entendia de máquina, o cara que tinha ideias projetadas para o futuro, e ele foi maquinando, ele foi juntando essas pessoas. Por quê? Porque ninguém é perfeito e sabe de tudo 100% sozinho. Então nós precisamos de parcerias, precisamos de pessoas que estejam com a gente para poder realizar, né? E muitas vezes não é a pessoa que vai estar aqui do teu lado, mas um mentor, uma pessoa que vai te mostrar o livro certo que você precisa ler, uma pessoa que vai mostrar o caminho que você precisa seguir, né? E aí a gente precisa começar a olhar para esse futuro e fazer o que a Jéssica tá falando aqui, ó. Minha vida, minhas regras. Experimenta pegar a regra dos outros e aplicar na tua vida para ver o que vai acontecer. Vai virar um caos, teu carro vai capotar. Por quê? Você tá dirigindo um carro que você não é capaz, você não foi treinado para dirigir. Você tem que dirigir o carro que você foi treinado para dirigir, né? E aí a gente se abala por quê? Porque tem crítica. Muita crítica na vida da gente. Ai, você vai fazer isso? Ai, não sei o que, não sei. Gente, se eu tô traçando essa trajetória pra minha vida, como que o outro pode falar que eu não sou capaz de fazer isso? Ele não calçou os meus sapatos pra andar pelo caminho que eu andei. Ele não tem a experiência que eu tive pra poder construir o que eu preciso construir pra vida. Então, vocês estão vendo a importância da gente achar o mentor que faz sentido pra gente e desligar desses conceitos do passado? Isso tem a ver com estar também num ambiente mais saudável. O que é estar num ambiente saudável? Ah, eu moro com a minha mãe e com o meu pai. Minha mãe e o meu pai querem que eu cuide deles. Então aí eu tenho vontade de ser uma grande empresária e de correr para o mundo. Se eu ficar com a culpa, cuidando da mãe e do pai, eu vou conseguir realizar meu sonho? E aí, quem que é mais importante? Você ou seu pai e sua mãe? Eu ou meu pai e minha mãe? Então, gente, isso tudo define o futuro que a gente vai ter, né? E por aí tem milhares de conceitos, de regras, de estudos e de pesquisas que a gente tem que fazer, de trabalhos terapêuticos também, para que a gente se firme no nosso propósito, para que a gente se firme na nossa personalidade e não deixe a interferência das outras pessoas nos tirarem do nosso momento presente, do projeto do futuro, né? E aí a gente precisa se manter, precisa estar no eterno agora. O que é o eterno agora? Tudo que a gente faz olhando para o presente. O que eu posso fazer agora para resolver a minha vida? O que eu posso fazer agora para contribuir para o meu futuro e para melhorar a vida dos meus filhos, né? Eu vou fazer agora aquilo que vai melhorar o meu futuro. E aí tem um outro segredinho que eu vou contar para vocês. É uma palavrinha que se chama aceitação.
Por que muitas vezes a gente não se desconecta do passado? Porque eu não aceito aquilo que aconteceu comigo. Eu não aceito que eu perdi uma empresa. Eu não aceito que eu perdi dinheiro. Gente, passou, foi, acabou. Aconteceu, fazer o quê? Né? Derramou o leite. Você vai ficar chorando. Ai, o leite caiu, vou ter que limpar o fogão. Foi um fato. Sabe o que significa aceitar? Quando você aceita, você até economiza tempo. Por quê? Imagina se você for ficar lá das 8 da manhã até meio-dia chorando porque derramou o leite, olhando que você vai ter que limpar o fogão. Se você pegar o paninho e for lá limpar, pá, 10 minutos. Pronto, acabou, tá limpo. Aí você vai ficar, nossa, mas aí eu perdi o leite. O leite caiu, o leite derramou. Nossa, esse leite era pra eu fazer não sei quanto, não sei o que. Gente, não resolve nada. Então, aceitar. O que significa aceitar? Aceitar não é continuar vivendo na situação que tá te deixando em desajuste, tá? Aceitar não é viver naquilo que te prejudica. Aceitar é falar assim, ok, tudo bem, é isso que eu tenho nesse momento? Obrigado, gratidão, eu vou amar isso que eu tenho. Mas eu vou pensar o que eu preciso fazer, como eu preciso agir para ter melhor. E isso, gente, é uma constante, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá? Vou dar um exemplo mais bobo do mundo. Pensa que você tem um sofá na tua casa que você não gosta dele. Aí todo dia você chuta o sofá, todo dia você vai lá rasga o sofá, todo dia você xinga o sofá. Vai adiantar você brigar com o sofá? Não. Então sabe o que você faz? Aceita e fala assim, ó, hoje o sofá que eu posso ter é esse. Então eu vou lá pegar uma mantinha, um edredomzinho, vou forrar o sofá, vou fazer as pazes com o sofá. Querido sofá, obrigado porque você me serviu até hoje. Querido sofá, eu fui tão feliz, descansei, né? Você me permitiu assistir televisão, receber visita. Pensa nos momentos bons que você teve com o seu sofá. E fala assim, ó, daqui a pouco você vai sair daí, porque eu já tô olhando o sofá. Começa a olhar. O que é transformar em realidade? Aí, eu não tenho dinheiro para trocar de sofá. Só que você tem a capacidade de ir para a internet, pesquisar qual modelo de sofá que você quer e quanto que ele custa. Por quê? Se você não sabe o sofá que você quer, muito provavelmente você não vai conseguir se desfazer do sofá velho, tá? Isso é uma regra básica para a gente transformar obstáculo em oportunidade. Aceita o sofá velho que você tem. Aceita. Bota o forrinho nele e vai ser feliz. Se você colocar o sofá velho como centro da tua vida e todo dia você vai chorar porque o teu sofá tá velho, você nunca vai ter energia para comprar o sofá novo. Aí, você materializou. Olha o que é materializar. Trazer imagem. Traz a imagem para tua vida do sofá novo que você quer. Não, esse sofá que eu quero. Mas esse sofá é caro. Mas como que eu posso fazer para comprar esse sofá? A partir do impulso que você tem de conseguir algo que é importante para você, a tua vida se transforma, você cria meta. Aí você fala assim, então eu vou precisar trabalhar tanto, esse dinheiro aqui eu vou separar para o sofá, ou eu vou comprar esse sofá de tal forma, assim eu consigo pagá-lo, ou eu vou fazer tal coisa diferente na minha vida, que isso que eu vou fazer diferente na minha hora vaga, é o dinheiro que eu vou ganhar para comprar o sofá. Tá vendo como que você começa a pensar e executar e manipular estratégias para poder conseguir o novo? Faz sentido, gente? Por que eu tô falando, né, dessa forma aí, explicando de uma coisa boba o sofá? Porque tudo na nossa vida é assim. É assim para trabalho, é assim para relacionamento, é assim para construção da tua vida inteira, tá? É assim para, inclusive, até pro caráter, né? Se você percebe que o tipo de caráter que você tem tá te atrapalhando, e às vezes, gente, a gente pensa até que a gente é ótimo, que a gente tem um ótimo caráter, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não consegue dar prioridade para si, que tudo que faz é pro outro, né? Essa pessoa fala assim, olha, nossa, uma pessoa de caráter, né? É uma pessoa que doa, que faz tudo pelo outro. Mas será que tá certo para a família dessa pessoa, para os filhos dessa pessoa, essa pessoa fazer tudo pro outro e não olhar para si? Precisa mudar o caráter. Isso tem a ver com caráter, né? Esse caráter de quem doa demais, de quem faz demais para os outros e vai se deixando de lado, a pessoa vai se consumindo. Aí um dia os outros estão ótimos, estão bem demais da conta. Porque eu sou uma pessoa de caráter. Mas que caráter é esse que te afundou, né?
Então, a construção do caráter também é projeto de futuro, gente, tá? Colocar prioridade na sua vida para conseguir aquilo que você quer também é construção de futuro, tá? Então, aceitar aquilo que a gente não pode mudar, né, Jéssica, é um dos fatos para que a gente consiga o novo, tá? Porque, na verdade, a gente só não pode mudar o passado, os fatos do passado que aconteceram. Mas a partir de hoje eu posso mudar o olhar para esse fato. O fato eu não mudo, mas o fato é só um fato. Agora, o que eu vou fazer com esse fato, né? É o que eu falei do coronavírus. Coronavírus é um fato, aconteceu. O vírus tá andando por aí, eu não vejo ele. O que eu vou fazer? Eu vou chorar, descabelar, morrer, pular do prédio? Ou eu vou pegar, ficar trancado dentro da minha casa, me proteger meus filhos e começar a traçar estratégia? Ah, bom, então eu tenho internet, eu tenho um celular. Deixa eu começar a conversar com a galera aqui, né? Deixa eu começar a interagir para ver se isso, né, se eu começo a colocar o meu talento para fora, para ver se eu começo a olhar para o meu trabalho de uma forma enriquecedora. E isso vai me abastecer demais, né? Bom dia, Richard, chegando agora. Richard, esse tema é incrível, né? Eu dei vários insights aqui, a gente falou de passado, presente e futuro, ressignificar o passado, né? E fazer novos projetos para o futuro, ou seja, podemos transformar obstáculos em oportunidade, gente? Agora, depois que vocês me ouviram falar tudo isso, o que vocês acham? Me responda aí, sim ou não? Vocês acham que a gente consegue? Vocês acham que agora vai ficar mais fácil transformar os obstáculos que aconteceram no passado em novas oportunidades para o futuro, né? Usando as experiências que a gente tem? Então, a gente precisa ficar atento e alerta a isso, né? Aqui, ó, vamos falar dos trabalhos, né? Tem que fechar falando dos trabalhos, né, gente? O que é uma das questões que mais vai ajudar a gente a fazer essa ressignificação? A gente pode fazer isso pela nossa memória, pela nossa cabeça, nosso dia a dia, observando. Mas quando a gente trabalha com a constelação familiar, né, e eu uni a constelação familiar à arquitetura, eu consegui ter uma clareza muito grande de como que as pessoas conduzem a vida e como que as pessoas ainda estão muito agarradas, né, tem um gancho no passado para construir seus projetos futuros. Então, eu trabalho com a constelação familiar individual, tá? Tem um atendimento que não é uma constelação, que é uma consulta sistêmica, que ajuda a gente a identificar a raiz do problema, tá? Tem o trabalho, né? Para quem é constelador, para quem já é profissional, a gente tem a supervisão sistêmica, que é o trabalho de desenvolvimento do constelador, onde ele vai treinar e trabalhar para ser cada vez melhor, para ser um ajudador, colocar um ponto de luz. E através das constelações individuais, gente, a gente consegue chegar em tanta resolução e as constelações são incríveis, né? É uma consulta breve, é uma terapia breve, é uma intervenção breve, onde você consegue identificar a raiz desses problemas que estão lá no passado para poder ressignificar, né? Por isso que eu gosto de falar desse trabalho aqui. E tem o trabalho da terapia de ambientes, né? Que as minhas queridas aqui já estão fazendo, já estão no caminho, que tem transformado a vida das pessoas. Porque na terapia de ambientes a gente vai olhar para casa e a partir do olhar para casa a gente vai começar a ressignificar tudo, ressignificar todos os conceitos que a gente já teve na vida, né, de passado, tudo que aconteceu no passado e mudar esse olhar para o futuro, tá? Então, esses atendimentos individuais, eles são muito importantes, porque a gente precisa de ajuda, de mentores que vão nos ajudar a olhar, a enxergar um caminho e a traçar um caminho novo, uma rota nova para a vida. Quem tiver interesse também em aprofundar na sistêmica, em aprender a sistêmica para potencializar o seu trabalho, seja a pessoa administrador, bancário, médico, advogado, terapeuta, psicólogo, vendedor, qualquer profissão, tá? Quando você trabalha com consciência sistêmica, você eleva o nível teu de compreensão e de conexão. Você começa a entender de pessoas. A vida não faz sentido se a gente não trabalhar com pessoas e não entender de pessoas. Gente, obrigada, acabou nosso tempo, tá? Amanhã não temos live, eu tô remodelando as lives e aí eu vou deixar um vídeo pra vocês aqui amanhã e semana que vem, quarta-feira, com mais Café com Live. Valeu!
Obrigado. Deixem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem embaixo do vídeo que eu vou deixar salvo no feed, tá? E mandem mandem o vídeo do feed pros amigos. Gente, valeu, beijos, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.